Olá! Neste vídeo vou falar um pouco sobre assíntotas horizontais. A reta y igual a L é dita assíntota horizontal ao gráfico da função y igual a f de x se o limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L ou quando o limite de f de x quando x tende a infinito é igual a L. Vejamos o seguinte exemplo aqui, o exemplo 3.4.5. Nós temos essa função racional, x ao cubo menos 2x mais 1, dividido por 2 menos 3 vezes x ao cubo. Aqui temos o gráfico dela, representado numa linha azul. Conforme x tende a mais infinito, ou seja, conforme x aumenta de valor, nós podemos ver que o gráfico da função ela tende à altura por aqui assim, que corresponde ao valor de menos 1/3, como vamos ver logo em seguida. De forma análoga, ocorre quando a gente faz o x tender a menos infinito, ou seja, os valores de x vão cada vez diminuindo mais. Nós podemos olhar aqui o gráfico e pelo gráfico podemos inferir que os valores da função tendem a menos 1/3 também. Bom, nós podemos de fato calcular o limite de quando x tende a infinito dessa função. Trata-se de uma função racional, então esse limite a gente pode calcular observando apenas os termos de maior grau no numerador e o termo de maior grau no denominador, que aqui no caso é x ao cubo no numerador e no denominador é menos 3x ao cubo. Fazendo a simplificação de x ao cubo com x ao cubo, vamos ficar com 1 dividido por menos 3, ou seja, menos 1/3. Então, o limite dessa função, quando x tende a infinito, é menos 1/3. Então, nós dizemos que y igual a menos 1/3 é a assíntota horizontal ao gráfico dessa função. E ser assíntota horizontal significa, então, que essa reta y igual a menos 1/3, ela serve como um limiar. Para valores de x tendendo a mais infinito ou para valores de x tendendo a menos infinito, isso significa que a função, os valores da função vão tender a esse limiar, a essa altura de menos 1/3. Bom, podemos computar esse limite usando o Python e o SymPy. Aqui eu tenho um notebook aberto do lado esquerdo, já estou aqui importando a biblioteca SymPy e definindo o x como variável simbólica. E uma célula nova, a gente pode então fazer o cálculo do limite usando o método limit disponível no SymPy. Vamos calcular aqui o limite de x ao cubo menos 2 vezes x mais 1 dividido por 2 menos 3 vezes x ao cubo. Isso, queremos tomar esse limite quando x tende a infinito. Computando essa célula, nós obtemos então o valor de menos 1/3, que já era esperado. Bom, quando calculamos o limite para menos infinito, nós vamos obter o mesmo valor. Veja, obtemos de novo menos 1/3. Não é necessário que para ser assíntota horizontal, tanto o limite para mais infinito como para menos infinito seja igual. Este é um caso particular. O que precisamos para ter uma assíntota horizontal é que o limite para mais infinito exista ou o limite para menos infinito exista. Ok, passamos aqui a mais um exemplo, então, o exemplo 3.4.6. Nós temos aqui o gráfico da função exponencial natural, y igual a exponencial de x. É notável que essa função ela tenha uma assíntota horizontal y igual a zero. Isso ocorre porque o limite da exponencial de x quando x tende a menos infinito é igual a zero.
Então, quando x diminui de valores arbitrariamente, os valores da função exponencial de x, eles tendem ao eixo x, ou seja, à reta y igual a zero. Bom, podemos computar isso aqui com o SymPy também. Nós vamos tomar o limite da exponencial de x quando x tende a infinito. Melhor, a menos infinito. Computamos esse limite e obtemos o valor zero, ou seja, y igual a zero é uma assíntota horizontal ao gráfico de y igual a exponencial de x. Se calcularmos o limite da exponencial de x quando x tende a infinito, nós vamos ver que esse limite não existe e é igual a mais infinito. Ou seja, temos uma única assíntota horizontal, y igual a zero, e ela ocorre por causa da tendência da função para x tendendo a menos infinito. Vejamos mais um exemplo aqui aplicado, um exemplo baseado na função logística. Na ecologia, esta função aqui é conhecida como função logística e ela é um modelo de crescimento populacional de espécies. P aqui é o número de indivíduos da população no tempo t. P0 é o número de indivíduos na população no tempo inicial. R é a proporção de novos indivíduos na população devido à reprodução. E K é o limite de saturação de crescimento dessa população. Quer dizer, conforme a população vai aumentando de número, chega um momento próximo a K que ela satura e ela não consegue crescer mais do que K. Tá? Essa função de fato representa um comportamento desses porque y igual a k é uma assíntota horizontal ao gráfico dessa função. Aqui temos em azul o gráfico dessa função, a população começa em P0, vai crescendo e vai saturando então em k, no número de indivíduos igual a k. Podemos computar esse limite aqui usando o Python e o SymPy. Para isso, nós vamos precisar então definir essas constantes que temos aqui para podermos tomar o limite. Bom, nós temos a constante k, a P0, bem como temos a constante r. Isso são símbolos que vamos definir aqui então como k, P0 e r. Nós temos que são constantes, bem como também, devido à característica da modelagem, nós temos que K, P0 e R são positivas. Então, com isso, nós vamos acabar então definindo K, P0 e R como símbolos que representam constantes positivas. Computamos o limite de K dividido por 1 mais K menos P0 dividido por P0 multiplicado pela exponencial de menos R vezes T. Aqui queremos tomar o limite para T tendendo ao infinito. Bom, ainda precisamos definir t como variável também. Então, temos t, é um símbolo, que nesse caso não é constante, é variável. Então, vamos computar aqui o limite e obtemos então o valor de k, que é o valor esperado, já que K é essa saturação da população. Então, y igual a K é uma assíntota horizontal. Bom, esse limite nós poderíamos também ter calculado ele por inferência, né? Nós temos que quando t tende a infinito, a exponencial de menos RT tende a zero. Então, vamos ficar aqui com K dividido por 1 mais K menos P0 dividido por P0. Fazendo as simplificações, vamos obter o valor de K.
Muito bem, esse vídeo encerra-se por aqui. Desejo a todas e todos ótimos estudos.